Namastê! Olá! Bem-vindos ao meu canal Yoga Integral. Esse vídeo faz parte da série dos Yamas e os Niyamas. Eu já gravei um vídeo explicando o que eles são, quais são, que são os preceitos no caminho do Yoga. Nesse caminho onde a gente busca essa volta ao nosso interior, essa volta à nossa essência, essa comunhão com Deus. Nesse caminho a gente busca a paz, a felicidade, melhorar a nossa relação conosco mesmo e melhorar a nossa relação com o mundo, contribuindo para um mundo, de mais paz, tranquilidade, felicidade, para a gente conseguir evoluir em forma moral, ética, amadurecimento, nos relacionarmos melhor, entendermos melhor os nossos sentimentos, as nossas emoções e tomarmos atitudes que não nos tragam depois mais arrependimento, que é o que mais acontece, Vamos lá então hoje falar sobre o primeiro Yama, Ahimsa. Ahimsa, eu acho que ele é o mais popular, E o legal, mas isso é uma comparação, um estudo, uma opinião pessoal, que os Yamas e os Niyamas são 10, Por coincidência também são os 10 os mandamentos da Igreja Católica. Então eles realmente têm muito a ver. Então os conceitos cristãos têm muito a ver com os conceitos védicos, de onde vem o Yoga, da sociedade védica. A palavra em si, Ahimsa, que significa não violência, que está relacionado com o mandamento não matarás. E aí vamos nos aprofundar nesse conceito. Ahimsa não é só não ter atitudes violentas, no sentido de evitar ao máximo 100% a violência. Claro que, então como eu falei, a gente está buscando a paz, mas não é sobre ter apenas atitudes passivas, Então, se permitir ser humilhado, permitir ser ferido, não reagir, nem, por exemplo, quando a gente está numa situação de extremo perigo, como um ladrão vem atentar contra a nossa vida, tomar a nossa vida ou a vida de um filho. Então, você deve sim, nesses casos, se for preciso, usar da sua força para se defender. Que aí você está, defendendo um bem muito maior, que é a sua vida. A vida do seu filho, a vida de um amigo, de qualquer pessoa, de um inocente que está numa situação de perigo. Você pode defender essa pessoa, você pode se defender, você deve se defender, você deve lutar como kshatriya, Defendendo sempre a ética, não os seus valores pessoais. Então, por exemplo, estamos em estado de himsa, estado de violência, em estado o oposto de ahimsa, quando a gente está de repente começa a discutir e aí começa a falar algum assunto que é mais delicado para você, que deve ser respeitado sim, diversidade cultural, as questões socioafetivas, as questões de machismo, feminismo, preconceitos de qualquer gênero devem ser evitados. E aí você começa numa discussão e você, na verdade, aí a pessoa fala algo que fere o seu princípio. Então você defende a classe A e a pessoa defende a classe B. E aí você começa a ficar exaltado, começa a ficar nervoso, e você começa a levantar a voz, você perde a paciência, e você começa a gritar, e você se acha no direito de gritar com aquela pessoa e xingar, porque aquela pessoa pensa diferente de você, e aquela pessoa é a gente já começa a xingar a pessoa, aquela pessoa é um lixo, aquela pessoa é isso e aquilo, Então, na verdade, está todo mundo buscando defender princípios pessoais, opiniões pessoais. Para isso, existem as leis, Então, para isso, por exemplo, as nossas leis, graças a Deus, estão evoluindo, O que antes não era crime, hoje é colocado como crime. Então, já existem leis para isso. A gente não precisa ficar insuflando mais, o ódio, insuflando mais as discussões, provocando as discussões, aumentando os discursos de ódio, mesmo que você esteja defendendo algo que para você tenha
muito valor, né? Por exemplo, veganismo, vegetarianismo, então não adianta nada você de repente virou vegetariano, né? Tá seguindo por esse caminho, o caminho da não violência, aliás, também, que é o não matarás. Então você não mata nenhum animal para se alimentar, e aí você começa a ter raiva das pessoas que não estão nesse caminho. E aí você começa a discutir, quanta discussão não começa ali em casa, no horário do almoço, né? Você, os seus irmãos, seus pais, os seus filhos. Então é buscar, né? Eu tenho a minha opinião, você tem a sua, e não vamos discutir, né? Não querer impor a sua opinião através da violência, né? Da raiva. Então é buscar o amadurecimento, o controle emocional para poder se expressar, de repente até convencer a pessoa de outro caminho, mas sem aumentar, né, a tensão, né, sem perder o seu controle, porque quando a gente começa a deixar a raiva, que faz parte da violência, né, a ira, a raiva tomar conta, ela é uma emoção muito forte, a gente perde o controle muito fácil, começa a levantar a voz, daqui a pouco está falando palavrão, e aí, infelizmente, a gente pode partir até para agressão física de algo que você tem como valor próprio, né, que tem o seu valor, mas você não tem o direito, né, de agredir as pessoas para defender os seus valores morais, para defender os seus princípios, né, para defender as suas opiniões, né, aquilo que você acredita, porque também as nossas próprias opiniões estão muito contaminadas, né, contaminadas com o quê? Com as nossas próprias emoções, experiências passadas. Então, tomarmos cuidado com a emoção. A rimsa é basicamente isso, é uma busca. Não é sobre você defender ou não o que é certo ou o que é errado, a gente tem que defender o que é certo, mas é o modo como a gente faz isso, então é buscar evitar ao máximo a violência. Aí vão falar assim, mas no Bhagavad Gita a história é sobre uma guerra. Sim, é sobre uma guerra, e nessa guerra Krishna diz, para Arjuna, como kshatriya você deve lutar, mas em nome do que ele estava lutando? Ele estava lutando para aniquilar o mal, para aniquilar, né? Então, na história, o mal, literalmente, né? Um rei estava tentando tomar o poder, e era um rei que estava tentando usurpar o poder, e era um rei muito antiético, né? Que não seguia os princípios morais, os princípios védicos, não tinha religiosidade, espiritualidade, não tinha amor, só tinha raiva, ganância, cobiça. Então, realmente, uma pessoa assim não deveria estar no poder. Então, foi uma guerra uma guerra ética, do bem contra o mal, da ética contra a não ética, do ódio contra o amor. Mesmo porque a gente tem a mania de querer corrigir todo mundo, né? Então, assim, aquela pessoa que está cometendo um ato antiético, que não está contribuindo para o mundo, como, por exemplo, né, aquela pessoa aí que suja o meio ambiente, não liga para nada, e fala que vegetariano, veganos é um bando de chato, essas coisas, por exemplo, até só um exemplo. Por mais que a sua opinião, né, esteja de acordo com vamos cuidar do meio ambiente, vamos tentar cuidar da nossa alimentação para não poluir mais, né, o nosso mundo, né, para não prejudicar mais o nosso ambiente, por mais que essa ideia é louvável, a gente tem a mania de ficar, né, hoje corrigindo o tempo todo as pessoas. Então, deixe que o outro colha os frutos das suas ações. Cada um vai colher os frutos das suas ações. Você está tentando argumentar com amor, com gentileza, com carinho, com amizade? Ou no fundo, as suas palavras estão carregadas também de ódio, de raiva, de egocentrismo, uma manipulação? Você está realmente falando em benefício do outro, ou no fundo, a gente quer apenas ter a razão, né? E aí a gente quer ter a razão sempre, e aí acaba indo para o caminho da violência, né? Como eu já falei no começo do vídeo.
Então, é tomarmos cuidado com as nossas palavras, as nossas ações, os nossos pensamentos, né? Não adianta nada querer defender uma ideia positiva, sendo que você, olha lá, olha isso, olha aquilo, olha o que o fulano tá fazendo, olha aqui não sei o quê, sabe? Quando a gente acaba tendo essas atitudes assim, que a gente tem que buscar se policiar, né? Qual que é a minha intenção, qual que é a minha emoção nesses gestos, nessas palavras, nesses pensamentos? Eu tô perdendo o controle? Minhas palavras estão carregadas de ódio, estão carregadas de raiva. Estão baseadas em quê? Fundamentadas em quê? Será que eu preciso mesmo ter essa agressividade na hora de falar? Será que eu não consigo controlar a emoção, então falar algo corrigindo uma pessoa? Às vezes você também, né, não é certo você falar isso, né? Isso é abominável. Isso até da cadeia. A gente sabe do que eu estou falando, mas sem partir para agressão. Então, que é, né, exige muita maturidade, muito equilíbrio, controle emocional. Corrigir, né, levantar ali a sua bandeira da ética, da moral, mas sem ferir as pessoas, né, sem acabar causando uma outra guerra por conta disso, né? Então guerreando com palavras, gestos, atitudes, o outro, sem perder a razão, né? Acaba perdendo a cabeça, e aí ao invés de ajudar, de contribuir, e até fazer a pessoa mudar de ideia, rever os conceitos dela, a gente acaba afastando as pessoas, quando a gente tem essas atitudes muito agressivas, muito violentas, né? Quando a gente perde essa paz, essa serenidade, essa gentileza. Aqui não é nenhum sermão, né? Estou apenas explicando o significado da palavra ahimsa e, com certeza, tentando trazer para a minha vida, que é isso, policiar, né? Auto-observar, que é o yoga, o exercício da introspecção, da meditação, da auto-observação. Meditar nas suas atitudes, meditar nos seus gestos, palavras. Buscar a melhor forma, o caminho do amor, da serenidade, da gentileza. E assim eu encerro o vídeo falando sobre a ahimsa. Se você tem alguma dúvida, quer trazer algum exemplo, né? Na medida do meu raso conhecimento, eu vou tentar te ajudar. E no próximo vídeo vamos falar sobre o segundo yama, Satya, a verdade.